Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Olá para vocês, do livro Pão Nosso, psicografia do nosso saudoso Chico Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 141, Amor Fraternal. Permaneça o amor fraternal. Está em Paulo, Hebreus 13:1. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isto mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas, do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes.
As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na Terra das Reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade. Unindo os nossos pensamentos, trazendo Jesus para bem pertinho de nós, para te agradecer, Divino Mestre, por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade de aprender um pouquinho mais das leis de Deus através do teu Evangelho. Rogando a ti, Senhor, que fique conosco no decorrer de todo esse encontro e que a tua paz, o teu amor, sustente a todos nós, mas que também se estenda a toda essa humanidade que tanto precisa de ti. E assim, Senhor, pedimos também para que possamos compreender mais e mais todo esse banquete que nos será oferecido na noite de hoje. E graça vos damos por tudo, Senhor, agora e sempre. E assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Primeiramente, é com muita alegria que a gente se encontra e se reencontra, sempre agradecendo a Deus por essa oportunidade. O tema de hoje é falar de prece. A prece para nós mesmos, para resistirmos a uma tentação ou para corrigir um defeito de cada um de nós. É uma experiência muito particular e muito pessoal. Para organizar os nossos estudos, nós trouxemos a mensagem do Evangelho no capítulo 15, que diz: os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Para praticar o bem, de nada mais precisa, senão do querer. Então, irmãos, nós vamos iniciar o Evangelho no capítulo de número 28, que trata da coletânea de preces espíritas. E hoje nós vamos dar início com os itens 18 a 20, que é a prece para pedir corrigenda de um defeito. Quer dizer, orar para si mesmo. Como dissemos em estudos anteriores, a oração deve ser para nós um hábito. Estar em comunhão com Deus diariamente não faz mal a ninguém, não é verdade? Ao contrário, só nos deixa feliz. Precisamos compreender os objetivos e as finalidades da nossa encarnação neste planeta. Qual o nosso verdadeiro papel deste universo? Compreender a misericórdia de Deus na vida de cada um de nós. Por misericórdia divina, Jesus disse: ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará. Então, assim, esforça-se por desenvolver o quê? Os sentimentos bons, educar no equilíbrio as nossas emoções,
usando raciocínios lógicos e objetivos para aplicar no viver cotidiano, praticar os preceitos ensinados por Jesus. Isso é um dever de todo espírita. O verdadeiro espírita, segundo Allan Kardec, é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, pela oração, o homem se melhora a cada dia, ele se fortalece. Orar para si mesmo é um momento da sua intimidade com Deus. É você e Deus, sem disfarce, sem máscaras. Deus sabe tudo sobre você. Ele sabe quem é você, o que você faz, o que você pensa. Ele sabe os teus desejos, as tuas convicções, os seus medos e suas preocupações. Ele sabe as tuas dores mais profundas e também os teus segredos mais íntimos. Deus te conhece. Ele sabe suas fragilidades como espírito encarnado aqui na Terra. Ele sabe que você precisa muito de ajuda. Afinal de contas, nós temos sede e fome de Deus. Diz o item em cima o seguinte: os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. De nós depende a nossa melhoria. Então, com relação a todas as coisas, nós temos a liberdade de fazer ou não fazer o bem. E praticar o bem de nada mais precisa senão de querer praticar o bem. Por tudo isso, precisamos orar. Deus não abandona seus filhos jamais. Desde o nosso nascimento, nós estamos ligados a um espírito que cuida de nós como um pai que cuida do seu filho, que nos ama, que nos protege, que nos conduz no caminho do bem e do nosso progresso através das diversas provações da vida. E quem é esse que está ligado ao nosso espírito? É o nosso anjo da guarda, ou nosso protetor espiritual. Irmãos, mais uma vez aqui a misericórdia de Deus está agindo em nossas vidas. Devemos então orar por nossos anjos da guarda também. Não podemos esquecer do nosso protetor espiritual, nosso anjo de guarda. Ele se sente feliz quando correspondemos às suas solicitudes. Porém, eles também sofrem quando nos vê sucumbir. E também, além do nosso anjo da guarda, temos também espíritos amigos, espíritos familiares, espíritos simpáticos que nos protegem e nos velam todos os dias das nossas vidas. Para eles, irmãos, também devemos enviar nossas preces de gratidão. Também podemos pedir sua intercessão junto a Deus, nosso Pai, por nós mesmos, pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas. Pedir aos nossos protetores espirituais a força, a vontade para resistir às más sugestões, que nos assistam nas dificuldades da nossa vida. Não deixar, em hipótese alguma, que eles se afastem de nós. Mas como? Orando. Orar sempre. Vigiar sempre. E não cair nas tentações que a vida nos apresenta.
pedir a Deus que nos ajude a corrigir em nós mesmos nossas imperfeições, nossos vícios, aquilo que chamamos muitas vezes de os defeitos do ser humano. E olha que são muitos defeitos que atrapalham até mesmo a harmonia do lar, da família. Quer ver? Olha alguns exemplos. A mentira, por exemplo, a intriga, a calúnia. Como é difícil se corrigir desses males. Então, o que devemos fazer? A resposta é simples. Pedir socorro a Deus. Nossos defeitos são barreiras que por ora nos separam de Deus. E quando persistimos com os erros, afastamos de nós o quê? Os bons espíritos, os nossos protetores. É orar sempre, irmãos. Ter bons pensamentos, bons sentimentos. Falar parece fácil. Às vezes, muitas vezes estamos passando por dificuldades e problemas e esquecemos de orar. Esquecemos de ter bons pensamentos. Ou até nos desviamos desses sentimentos bons. Muitas vezes a prece por você ou para você fica sempre esquecida. Então, nós devemos criar esse hábito também de orar por nós, orar para o nosso anjo de guarda, pedir a Deus que nos corrija. Isso é importante porque vai a cada dia nos deixar mais tranquilos. É verdade. Confiem. Deus, no seu amor e na sua misericórdia, dando-nos a incumbência do nosso potencial, dando-nos o livre-arbítrio, nos dando a vontade, nos dando a inteligência, das suas leis naturais escritas na nossa consciência, nos transformando em seres sociais, dependendo uns dos outros. Deus não quis que lutássemos a sós. Deus nos deu espíritos desencarnados mais evoluídos para nos inspirarem os bons sentimentos e os bons pensamentos. Para quê? Para nos auxiliar na nossa caminhada. Nós não estamos sozinhos. Assim, procuremos sempre o auxílio espiritual também no combate aos nossos defeitos. Mas como? Através da prece. Vamos lembrar da oração do Pai Nosso? Quase no final da prece, Jesus diz para nós: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bom, que mal? Seriam eles as tentações prejudiciais à sorte das nossas almas? Ou, ao contrário, seriam experiências indispensáveis ao nosso desenvolvimento espiritual? O que será? O sentido exato em que o Mestre Jesus usou o termo na rogativa é esse: é ser posto à prova. Bom, para uma melhor compreensão, é não ser posto à prova e não cair em tentação. É um teste de resistência. O que nós pedimos ao Pai Celestial não é o afastamento das provas, mas que não nos deixes cair. Isso é. Quando estivermos em tentação, pedimos ao Pai que nos dê força suficiente para sairmos vitoriosos dos inúmeros e variados testes pelos quais ainda temos que passar nessa existência. As tentações que somos submetidos a cada instante constituem assim uma espécie de exame, não é verdade? Ou
até mesmo um sistema de aferição ao nosso adiantamento espiritual. Vencer as tentações é vencer os males que existem dentro de nós mesmos. Porque o mundo é muito tentador. Tudo no mundo é muito sedutor. E a porta é larga. A vaidade é excessiva. O luxo, o glamour, os desejos insaciáveis, o desregramento sexual, as muitas loucuras que fazemos em nome de uma falsa alegria, os maus pensamentos, os sentimentos impróprios, vícios, drogas. Então, é preciso orar para não cair nessas tentações. Ser forte. Grande é a tentação, como vimos, né? E o espírito ainda é frágil. Jesus nos fala que tudo que pedirmos na prece, Deus nos concederá, não é? Mas não são bens materiais. Assim, então, eu orei para que Deus me livrasse de uma tentação e fui atendido. Deus me livrou e meu anjo da guarda me ajudou também. Os amigos espirituais que estão ao meu lado me deram assistência naquele momento que mais precisei. Eu consegui vencer, eu consegui resistir. Por quê? Porque pedi forças na prece. E como Jesus falou, tudo que pedirdes na prece, Deus concederá. Irmãos, graças a Deus, sermos agradecidos, termos a gratidão. A gratidão é muitas vezes esquecida, mas ela precisa ser cultivada nos corações humanos. Porque gratidão é um sentimento que faz com que sejamos humildes diante de Deus. E, ao mesmo tempo, reconhecemos a grandeza e a bondade do nosso Pai. Existe um momento em nossas vidas, e é muito comum que todos tenham na hora do repouso, a hora de dormir, né? que é muito importante, que é o quê? O silêncio, a penumbra, a calma. Então, este é um momento ótimo para a prece. A maioria das pessoas passam por este momento de silêncio, de penumbra, de calma. É quando nos recolhemos, não é verdade? E o sono ele tem por fim dar repouso ao corpo físico. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos pelo sono, a alma ela se desprende e ela parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. Então é importante orar para dormir bem. Pensamos assim, como foi o nosso dia, naquele momento antes de dormir? Como foi o nosso dia? É um momento que a gente faz aquela reflexão, que lembra de tudo que passou durante o dia, do que você fez de manhã, o seu café da manhã, um encontro com seus familiares, um encontro com seus amigos, com o trabalho, o que você fez de bom ou de ruim. Aí você lembra como foi o seu dia, nossas atividades, nossos relacionamentos, nossas atitudes, nossos pensamentos. E aí pensamos, vivenciamos o amor, a bondade, o respeito? Ou nosso dia foi somente para o trabalho, para o comer e o beber, sem nenhuma atividade cristã? É nesse momento de recolhimento do corpo físico, o diálogo com Deus, antes de repousar, que deve acontecer todas as noites, como um hábito saudável.
pedir os conselhos, pedir orientação aos bons espíritos e principalmente agradecer a Deus por mais um dia de vida. Agradecer e pedir para o nosso anjo da guarda também. Tudo isso para que tenhamos um sono tranquilo e reparador. Dormir bem para acordar bem dispostos. E, ao despertar, nos sentiremos fortes para enfrentar o mal. Mais um dia para enfrentar as coisas que vêm adiante. Aí a gente fica mais corajoso diante das adversidades. André Luiz nos fala que nem todos os homens dormem bem aqui na Terra. Olha que coisa. É muito raro as pessoas dormirem bem e acordar bem, porque é uma questão de educação também, uma educação do nosso corpo e da nossa alma. Dormir bem é um privilégio. Daí, mais um motivo para estarmos em prece. Então, vamos agradecer a Deus. Agradecer todas as bênçãos que recebemos durante o dia. Se tivermos uma visita, agradecer essa visita. Se estivermos na rua, agradecer pela proteção e amparo. Tudo e a tudo temos que agradecer e pedir a Deus pela nossa vida. Não precisamos lutar sozinhos na tarefa de renovação que hoje nos cabe realizar. Peçamos sempre a ajuda dos amigos, encarnados e desencarnados. Para quê? Para fortalecerem a nossa vontade de ser hoje melhor do que ontem e de ser amanhã melhor do que hoje. Irmãos, nós vamos encerrar esse capítulo e esses itens que nós estudamos com uma prece que está no final desse estudo. Lembrando que prece é um momento seu com o Pai. Você não precisa falar muito, nem coisas sofisticadas, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe das suas necessidades. Então, vamos fechar os nossos olhos nesse momento, pedir a Deus a nossa proteção para todos os nossos amigos, e principalmente para todos os nossos familiares. Deus Todo-Poderoso, não me deixeis sucumbir à tentação que me impele a falir. Bons espíritos que me protegem, afastai de mim este mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei expiar a minha falta nesta vida e na outra, porque tenho a liberdade de escolher. Assim seja. Graças a Deus. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta
Obrigado, Senhor, por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade de conhecer as leis de Deus através do teu Evangelho. Que a tua paz, possamos nós permanecer com ela e utilizá-la no nosso dia a dia, sabedores de que tudo que nos acontece, Senhor, é com o intuito de fazer-nos aprender e assim caminhar para frente e para o alto, amadurecendo nossos pensamentos e sentimentos. Muito obrigado, Senhor. Que essas vibrações que nos rodearam o tempo todo se estenda a toda essa humanidade, Senhor, que tanto precisa de Ti. Que alcance aos nossos irmãos enfermos do corpo e da alma, que estejam nas ruas, em nossos lares, que passam agora seu nome em nossos pensamentos, mas também que se encontrem nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas casas de recuperação, enfim, Senhor, aonde tiver um irmão, que ele possa ser agraciado com essas bênçãos. E graça vos damos por tudo, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.